Olá, pessoal. Tudo bem? Salu me ouve? Eduardo? Olá, tudo bem? Tudo vindo? Tudo bem, graças a Deus. Está me ouvindo bem? Sim, para mim tá claro. Ótimo, ótimo, ótimo. Muito bom. Então, acho que tem alguma coisa aberta que está dando retorno. O que será? Eu vou mutar meu som aqui, vê aí. Vamos usar o microfone só quando formos falar, e aí, em seguida, a gente deixa ele mutado. Ok, então vou mutar aqui. Muito bem. Vocês estão me ouvindo bem? Eu vou fazer uma apresentação, tá? Do tema que a gente vai trabalhar hoje. E sobre vocês. Nossa, eu tô com um delay terrível. Bom, o tema que nós vamos abordar nessa sessão é sobre produção audiovisual na era da pandemia e pós-pandemia. A pandemia está trazendo mudanças muito rápidas, né, em vários setores e, obviamente, a produção do audiovisual, televisão, cinema, isso não poderia deixar de ser diferente, tá? Então, o que a gente fala hoje é sobre aceleração da transformação digital e simplificação de processos. No audiovisual, né, na produção do audiovisual, em especial para a área de televisão. E vou apresentar aqui o Maurício Donato, que é professor de direção em TV e mídias audiovisuais. O Maurício é pesquisador, doutor, com um amplo trabalho nessa área e com uma experiência que já o levou a passar por grandes emissoras do país, como TV Globo, SBT, entre outras, criando programas, além de trabalhar também em produção independente. E o Eduardo Lopes, que vem da área de engenharia elétrica, com ênfase em telecomunicações. O Eduardo faz parte da Rede Amazônica, né? Ele é diretor da área de tecnologias. Eduardo, você me corrige depois, se quiser acrescentar alguma coisa. E tem uma experiência muito boa com inovação, porque quando eu conheci o Eduardo, há 7 anos atrás, ele já era extremamente inovador dentro da AmazonSat. Então, vai ser muito bom ter a visão dos dois. O Maurício vai começar fazendo uma apresentação, tá? Em seguida eu passo para o Eduardo sobre esse momento, né? Sobre como está a televisão, a produção do audiovisual nesse momento, e em seguida a gente abre para perguntas. Vamos conduzir dessa forma. Maurício, com você. Ok, só para confirmar, você me ouve, Salu, Eduardo, tudo certo? Bom, muito bem. Tá ótimo. Primeiro eu quero agradecer o convite aí do Salustiano Fagundes. É uma honra estar do lado de um profissional igual Eduardo Lopes.
e quero agradecer toda a cúpula da Campus Party por essa oportunidade de poder rapidamente dividir um pouco das minhas experiências. E aí eu queria iniciar o projeto, Salu, aqui do nosso bate-papo, com um pequeno vídeo demo do meu repertório, só para o pessoal conseguir entender um pouco mais do que eu faço, do que eu já fiz e o que eu estou executando no momento, tá bom? Eu vou passar um videozinho demo de 1 minuto só. Eu vou preencher a tela aqui, depois eu volto rapidamente aqui para a gente já dar início ao debate específico de produção na pandemia e na pós-pandemia, tá bom, pessoal? Só um segundinho aqui. Bom, pessoal, eu acho que deu para... Vocês conseguiram ouvir, Salu, e ver aí o material? Acho que o seu microfone está mutado, Salu. Sim, consegui ver. Ótimo, tá bom. Então, rapidamente, pessoal, eu quis mostrar esse pequeno repertório só para mostrar para vocês que muitas das coisas que a gente vai bater papo hoje aqui são relatos, obviamente, de um profissional de quase 30 anos de mercado, passando nessas emissoras aí que você já viu. Eu dirigi programa em praticamente todas as emissoras do Brasil, cabeça de rede especificamente, e o último projeto que eu desenvolvi agora, antes da pandemia, foi uma consultoria artística na RIC TV, Record, lá do Paraná, a Record lá do Paraná, e eu fiz toda uma consultoria para eles de realinhamento de processos e métodos dentro da Record lá do Paraná, tá? E aí, obviamente, na pandemia, eu retornei agora para São Paulo para ficar aqui com a minha família e estou tocando outros projetos aqui de produção independente, que também eu vou falar um pouco. Então, nas minhas experiências, basicamente, tem muito tempo de televisão, muito tempo de produção independente e de muita publicidade, tá? E aí, o nosso foco aqui, especificamente, é a gente entender que esse momento é um momento que nós temos que dividir. A relação das pilastras da televisão, elas são conduzidas por 3 grandes pilastras, né? Ou seja, ela tem um foco em dramaturgia, um foco em entretenimento e um foco em jornalismo, né? Estou falando, obviamente, das redes, cabeça de rede, porque quando você vai para algumas emissoras locais, às vezes eles acabam trabalhando muito mais só jornalismo, ou pouco entretenimento, ou quase nada de dramaturgia, ou uma coisa ou outra de produção independente, depende um pouco do seu próprio modelo de negócio no local que eles estão usando o seu sinal de veiculação, seja por transmissão por ondas eletromagnéticas, ou seja via SAT, por exemplo, como é o caso aí do Eduardo, aí da empresa dele, que veicula, no caso, dos 2 modelos, né? Tanto pelo ar
quanto por satélite, né? Então, uma das coisas que eu gostaria de deixar claro aqui é que no momento da pandemia, que é o que a gente está hoje, a gente percebe nitidamente que essas 3 pilastras tiveram que ter um reajuste enorme. Um dos primeiros itens que foram reajustados é que cresceu quase 300% a utilização de acervo das emissoras, né? E tudo que eu estou falando aqui, obviamente, eu estou com base em pesquisas, em participações que eu tenho aí de muitos trabalhos que eu venho desenvolvendo e também eu participo de muitas lives, participo dos congressos nacionais e internacionais, né? E, obviamente, os profissionais que acabam comandando as suas redes de televisão, todos estão lá, entendeu? Debatendo, tentando achar novos caminhos, né? Tá todo mundo meio que junto, abraçado, para tentar achar um norte para ver como que nós vamos seguir e sair dessa pandemia. Uma coisa eu tenho certeza, todos vamos sair da pandemia, né? A gente não tem dúvida disso, claro, tomando todos os cuidados, e esse é um ponto que eu vou discutir aqui com vocês também, quais são os cuidados que nós temos que tomar no momento da pandemia, principalmente, né? E aí as emissoras já estão trabalhando com relação a isso. Nós estamos percebendo, por exemplo, no caso do jornalismo, né? Uma coisa interessante, e aí dando um dado específico, eu acho que talvez o Eduardo vai aprofundar um pouco mais, falando sobre TV Globo, e eles são afiliados à Globo lá em Manaus, era uma coisa muito impensável no padrão Globo de televisão, antes da pandemia, você tentar fazer uma coisa, por exemplo, que nós estamos fazendo hoje, uma transmissão de um produto via web TV, por exemplo. Era óbvio que a TV Globo, no ponto de vista da padronização Globo, jamais permitiria isso. E hoje é o contrário, ou seja, eles estão fazendo um produto, eu vou explicar aqui, o case, eles têm um case, que foi o primeiro produto que eles colocaram no ar em rede nacional, que é o programa do Bial. Ele é 100% online. Inclusive, eles montaram uma estrutura onde o Bial, na casa dele, eles montaram lá 2 câmeras, né, em eixo X, colocaram lá uma estrutura de luz, microfone, abriram, obviamente, um canal de VPN exclusivo, né, onde, ao longo do programa, enquanto ele está sendo gravado, porque esse programa é gravado, ele não é ao vivo, enquanto ele está sendo gravado, o que acontece é que tanto o diretor do programa, quanto o redator, como o próprio diretor de TV, eles têm acesso ao sistema via uma tecnologia chamada LiveView, né, que o Eduardo obviamente deve conhecer, o Salu também, acho que muita gente que está nos acompanhando aqui conhece bastante essa tecnologia, né, de fazer corte simultâneo e, ao mesmo tempo, eles conseguem se comunicar para conseguir ter a mesma dinâmica que teria se o Bial, por exemplo, estivesse dentro do estúdio aqui em São Paulo, né. Outra relação é que, claro, num produto como esse, você tem que ter uma grande preocupação com relação à sua segurança de dados. Tudo criptografado, esse sinal é canalizado por cloud. No cloud, esse sistema colocado esse sinal para dentro da Globo aqui de São Paulo, num servidor separado, obviamente, para não ter nenhum tipo de hacker que possa entrar nesse sistema e prejudicar o conteúdo. Depois ele é liberado especificamente para os seus editores, ele é finalizado e aí sim, dentro da emissora, colocado no ar. Isso era uma coisa realmente impensável antes da pandemia, falando em Rede Globo de televisão. Eu, como vocês viram ali no meu material, eu trabalhei em muitas emissoras e, obviamente, o produto da emissora, obviamente, é o conteúdo. O conteúdo é rei, a gente sabe disso, né? E nós estamos provando isso nesse momento da pandemia, que o conteúdo é tão mais importante do que a tecnologia, né? Que hoje nós estamos colocando o conteúdo no ar da forma que é possível, com a tecnologia que, ainda bem, ela está um pouco mais democratizada, né? No sentido de estar um pouco mais barato essa tecnologia, porque se você pensar em fazer um link como era feito há 20 anos atrás, né, você tinha que sair com 200 quilos de equipamento na rua para você fazer uma transmissão de um link, sei lá, aqui em São Paulo, na Praça da Sé, nem precisa ir muito longe, né? Ou em Nova York, na Times Square, você precisaria sair com um caminhão de equipamento para fazer uma transmissão. Hoje você consegue fazer com um simples celular, né, esse tipo de transmissão. E neste momento de pandemia, de novo, a gente percebe que o conteúdo é o rei, porque a gente entende que muitas das emissoras, praticamente todas elas, além de usar um recurso, que é o que eu já comentei, do crescimento de quase 300% do uso do seu acervo, e isso é um material
importante para as emissoras, a sua história, né, o seu acervo, né, que nós estamos vendo esses materiais de novo sendo colocado no ar, entendeu? Enquanto não é possível a gente fazer realmente grandes produções, né? Então, um exemplo aí de um produto de auditório, né, que nesse caso nem tem o auditório, né, no caso do Bial que eu comentei, mas o que está acontecendo é que agora, por exemplo, a gente vai ver a estreia da Fazenda 12 e a gente já está percebendo que o encaminhamento da Record é tomar uma grande preocupação de quê? De confinar as pessoas com quase 10 dias de antecedência no hotel, fazer todos os testes de Covid, avaliar se eles estão todos bons, né, os artistas e os talentos lá que vão participar, né, e confinar literalmente depois todo mundo no mesmo ambiente. Ou seja, equipe técnica, equipe de produção, operação, todo mundo vai ficar confinado naquele local no período do programa. Então, se o programa durar 3 meses, todo mundo vai fazer os testes, vão ficar confinado todo mundo ali dentro. Ninguém vai retornar para suas casas. Por quê? Porque é uma segurança tanto do profissional que está ali, como para os seus familiares na volta para sua casa. Isso é uma preocupação imensa que todos nós temos que ter, né? Porque, obviamente, todo mundo sai do seu lar e tem a sua família. Quando ele retorna, se você pega isso, e muitas vezes você pode ser assintomático, você pode passar para várias outras pessoas e isso se multiplicar cada vez mais, né? Então, isso é um cuidado que o setor do audiovisual, nesse momento de pandemia, está tomando, né? No caso, por exemplo, da Fazenda, como a gente já viu algumas coisas aí, que foi exposta aí ao mercado, a gente percebe que, nitidamente, os caras vão trabalhar com bolhas, entendeu? Onde os astros ali, né, os atores principais vão estar dentro deles, né? Eles estão colocando 4 participantes a mais, 2 homens e 2 mulheres, para que se tiver algum problema, vai haver a troca dessas pessoas, né? No caso, por exemplo, que a gente já está vendo no SBT, o próprio programa do Celso Portiolli, lá, o Passo Repassa, né? Você percebe que eles já estão colocando sistemas de baias, né? O sistema que eles sempre trabalharam artisticamente de ter aquela torta na cara, né? Que é um pastelão do programa, que é um formato do programa. Você vê que ninguém mais encosta em ninguém, né? Tem um botão, tem todo um mecanismo técnico por trás para que ninguém encoste mais em ninguém. Ou seja, de novo, uma grande preocupação para que ninguém transmita, né? E ninguém receba esse vírus. Um outro caso que está acontecendo nas emissoras também é uma forte adaptação no seu switcher. O switcher, para quem não sabe, né, é a sua sala de controle, né? Você tem realmente uma cadeira ao lado da outra, nos profissionais trabalhando, né? O diretor de TV, o diretor do programa, o coordenador, o operador de VT ou playout, dependendo da técnica que você está trabalhando, o sonoplasta, o operador de TP, o GC, tem ali pelo menos umas 10, 12 pessoas que ficam ali, independente do tamanho do switcher, mais ou menos isso o mínimo que você precisa aí para trabalhar dentro de um switcher, né? Não importa o formato do produto, que você tem que separar por baias. Então, as pessoas estão fazendo o quê? Divisórias, literalmente, entendeu? Por cadeiras, todo mundo trabalhando com máscara, se possível, todo mundo com luva, todo mundo, quando entra no switcher, álcool em gel, entendeu? Lava as mãos para poder trabalhar, quando sai a mesma coisa. Ou seja, os cuidados estão sendo redobrados. E isso é fundamental para que a gente mantenha a produção audiovisual funcionando. Até porque a gente sabe que uma grande parcela do PIB brasileiro vem da área do audiovisual. E aí eu vou ser mais amplo ainda, não é só o audiovisual no sentido televisão, que nesse momento é o nosso foco de discussão, mas eu coloco aí cinema, coloco a publicidade, né, a produção independente como um todo. Nós estamos falando de um círculo de movimentação de bilhões por ano, né, que esse mercado do audiovisual desenvolve. Né? Então, a gente tem que tomar realmente muito cuidado nesse momento. Quando a gente vai, por exemplo, para um caminho de dramaturgia, né, e a Globo já meio que definiu os seus caminhos, muitas reuniões online, muitas discussões, a gente está acompanhando tudo isso, o que vai acontecer é que, praticamente, eles vão montar dentro da captação deles um sistema separado por área, de prioridade de elenco entra no set de filmagem, a equipe técnica que fica no backstage, fica uma distância mínima, que hoje em dia já fica realmente pelo menos 5, 6 metros de distância, até por uma questão de profissional de campo, a gente já faz isso, né? Mas mais do que isso, agora as equipes vão ser muito enxutas, né? E vai ser rigoroso, marcado, exatamente como está sendo marcado
nas rodoviárias, o espaçamento, nos mercados, nas farmácias, esses espaços delimitados de área, vão ser delimitados, assim, área vermelha, área verde, área amarela, entendeu? Onde cada profissional pode se posicionar e pode ficar ali para fazer o seu trabalho. Uma das discussões tecnológicas que está sendo feita principalmente dentro da Globo, né? E aí, quando eu falo em Globo, no caso de dramaturgia, no ponto de vista de tecnologia, as emissoras estão muito parelhas nesse momento. Globo, Record e SBT praticamente trabalham com as mesmas tecnologias de captação. As câmeras praticamente são as câmeras da Sony, né, de cinematografia digital. E aí o que acontece? Essas câmeras, por ser de cinematografia digital e tem um sensor sub-35, ela tem um campo de profundidade curto. O que significa isso? Significa que, em geral, você precisa de foquista. Para tirar o foquista, eles trocaram o tipo de lente, né, para que você trabalhe com um único profissional. E eu já estou acompanhando que tem uma discussão interna dentro da Globo, por exemplo, que talvez eles voltem para o padrão broadcast de captação. Eles vão sair um tempo do padrão de cinematografia digital, isso ainda é um estudo internamente. Por quê? Porque você facilita o manuseio do operador, você diminui a quantidade de equipe para trabalhar dentro do set de filmagem, porque como hoje todo o padrão de dramaturgia, seja Globo, Record ou SBT, eles estão muito voltados com a qualidade de cinema. A qualidade de cinema exige, por exemplo, um único equipamento, você ter lá 2, 3 pessoas ao entorno dele, entendeu? Quando você trabalhava no estágio broadcast, né, com câmeras efetivamente de vídeo, já era digital, como é hoje, mas a diferença é que você trabalhava com sensor de 2/3 de polegada, você tinha a possibilidade de fazer zoom e foco tudo na mão, você com um único cinegrafista resolvia muito bem essa operação. Então, existe uma discussão interna para ver como que eles vão fazer isso. Inclusive, tem até uma discussão interna dentro da emissora, no caso aí da Globo, que está pensando em fazer uma próxima novela sobre confinamento. Já aproveitando o tema de pandemia, talvez eles vão fazer uma novela com o tema confinamento, que, na minha opinião, como pesquisador, eu acho bem inteligente, acho que é bem adequado no momento. Mas isso é uma discussão interna deles, né? Tem toda uma outra discussão aí do elenco, as pessoas de terceira idade, grupo de risco, né? Como que você leva essas pessoas para o set, a discussão de entregar a maquiagem para as pessoas fazerem em casa, o seu próprio figurino para fazer em casa. Ou seja, a dramaturgia, eu acho que das 3 grandes pilares que nós estamos discutindo, eu acho que ela é mais crítica mesmo, né? Porque ela envolve aí um grupo de profissionais, desde um bebê até um senhor de idade, porque você está falando aí que você pode ter um vovô na cena, um bebê na cena, né? Então, é importante a gente tomar esse cuidado. Quando a gente vai para o jornalismo, e aqui cabe uma informação importante, o jornalismo na televisão brasileira, especificamente na TV aberta, ele cresceu muito. Por quê? Porque a televisão aberta é um meio de se comunicar de muita credibilidade. Isso está muito claro para nós, né? E aí houve um crescimento exponencial com relação à audiência para o jornalismo. E no jornalismo, naturalmente, você tem pessoas de terceira idade que você tira do cenário, né? Ou grupo de risco. Por exemplo, no caso da Record, o Celso Freitas, que está no grupo de risco pela idade, ele foi para casa, né? Você pega o próprio William Vac, por exemplo, da CNN, foi para casa, né? Você pega outros profissionais, né? Augusto Nunes, por exemplo, comentarista do Jornal da Record, foi para casa, né? E aí eles colocam um elenco mais novo para estar no dia a dia, né? Dessa demanda nova do momento de pandemia, né? Então, ou seja, houve uma readequação de todos os setores. Agora, eu acho que um ponto, eu sei que o tempo aqui passa muito rápido, né? Eu poderia falar muito tempo, então eu vou tomar cuidado com isso, mas um ponto importante que eu acho que está acontecendo é que nada será mais igual ao que era. Isso eu tenho certeza. O que está acontecendo é que o home office se mostra muito efetivo. Hoje, por exemplo, a gente consegue fazer uma reunião por o sistema de tecnologia que nós temos hoje, com 100, 200, 300 pessoas ao mesmo tempo, né? O que antigamente era impensável, você põe numa sala de reunião 10, 20 pessoas. Hoje você pode fazer com muita gente no mundo inteiro. A gente já está começando a repensar sobre isso. A própria Record, por exemplo, está pensando será que as produções precisam voltar em loco na emissora? Será que muitos desses profissionais não podem trabalhar nas suas residências?
né? A própria Globo, por exemplo, colocou 630 profissionais de pós-produção dentro das suas casas. Eles estão nos seus lares. Claro, no caso aí a Globo colocou todo um sistema de tecnologia para eles trabalharem, por uma questão de padrão de qualidade, né, o processo de streaming, de transmissão de sinal, criptografado, porque é uma informação, obviamente, valiosa, né, para as emissoras, essa informação individual, né? Então, todos vão tomar esse cuidado, né? A gente percebe, então, que o SBT, Record, Globo, eles estão se movimentando, né, para que consiga, nesse momento de pandemia, ter o melhor conteúdo possível, entendeu? Para entregar para o nosso telespectador. E no ponto da pós-pandemia, eu acho que é isso. Nada vai ser mais como era, né? As emissoras estão começando a enxergar isso claramente, entendeu? E vão se posicionar de um jeito que, peraí, vamos rever esses profissionais? Será que eu preciso que eles estejam em loco aqui realmente? Eu acho que não, né? Então, eu acho que isso é uma mudança para pós-pandemia. No ponto de vista de produção independente, e eu me coloco dentro dela nesse momento, eu estou fazendo, inclusive, vários trabalhos, eu percebo que a segurança é o máximo que a gente tem que ter. Então, eu vou para um set de filmagem com uma equipe hoje muito reduzida, né? Eu vou com máscara, eu vou com luva, a cada 2 horas troca a máscara, né? A gente não chega perto, delimita a área de gravação, né? Então, hoje nós já temos a própria Reflex, que é uma grande empresa mundial, acabou de lançar um roupão completo, entendeu? Para os profissionais de set de filmagem se utilizarem. Já tem cases, por exemplo, de publicidade no Uruguai, onde as pessoas, só o talento fica sem nada, protegido, e só no momento da filmagem, entendeu? Então, eu acho que, fechando o assunto, e aí deixando aí para o final, se as pessoas tiverem alguma dúvida, eu acho que essa é a minha colocação, né? De que a gente tem que ter realmente uma visão de que o novo normal, eu acho que vai ser isso, né? Ou seja, vai ser uma readaptação, uma readequação dos profissionais, dos gestores, né? E de como nós vamos fazer novos conteúdos acontecerem dentro dessa pandemia, tá bom? Eu acho que é isso aí, Salu. Eu encerro por aqui. Passo a bola para você, agradeço e estou à disposição aí para, no final, trocar mais informação. Acho que eu já posso começar direto. Professor, muito obrigado. Eu marquei bastante coisas aqui que você acabou falando. Aqui na rede amazônica, a gente tomou vários protocolos. A minha apresentação não vai ser muito em cima disso, mas tem vários protocolos de segurança, de rodízio, uma semana inteira uma equipe, depois a semana fica em casa, outra semana vem. Tem protocolo de entrada, porque a ideia é que se o master e o switcher, eles pegarem o Covid, a empresa sai do ar, né? Então, a gente tem que proteger essas regiões, essas áreas, porque é o que você falou, é um do lado do outro, então a gente acabou fazendo isso. A minha apresentação é mais, como professor de tecnologia, é mais da tecnologia que vem na rede amazônica, como auxiliar essa produção em pandemia, né? Eu acho que o Luciano me conhece há um tempinho, não sabia que era tudo isso, 7 anos, mas é um tempinho. E aí a gente está aqui tentando no AmazonSat, que é uma empresa do grupo da rede amazônica, a implantar novas tecnologias, a como produzir mais rápido há um tempo. E acho que essa pandemia veio quebrar paradigmas na Globo, em jornalismo e tudo mais. Tudo aquilo que eles tinham medo de fazer, eu lembro até hoje do LiveView, a AmazonSat começou a produzir o LiveView, acho que foi a primeira ou a segunda mochila no Brasil, e quando a gente fez uma transmissão com a LU-30, quem conhece o equipamento, é a primeira mochila que chegou no Brasil, sobrevoando o Acre, no meio de uma cheia, em um helicóptero, eu pedindo para o cara do helicóptero abaixar para poder pegar a torre de celular e eu poder fazer a transmissão, aí eles começaram a perceber na rede amazônica que o LiveView era importante, né? Então a gente fez essa imagem do Acre ficou na página da LiveView durante um tempo. A gente entrevistou o rapaz no helicóptero do exército sobrevoando em uma cheia que teve lá ao vivo, né? Se você fosse pensar lá atrás como fazer isso, é muito grande. Eu vou só compartilhar aqui minha tela rapidamente. Primeiro essa tela 2. Compartilhar. Dá para ver. Então, a gente está falando de TV disruptiva aqui em Manaus, e é bom informar, acho que o contexto aqui como é que a gente está hoje, né? População cada vez mais conectada, aumento de Smart TV, TV Ultra HD e tudo mais, isso daí vem a pós-produção com cinema e tudo mais, é por causa disso, tem que produzir com uma imagem melhor, as televisões estão entregando imagens melhores. E aí começou o aumento de conteúdo 4K, né, que é o que a Globo está fazendo, o SBT, a parte do cinema, produzindo 4K por causa dos on-demand.
Aqui é um pequeno vídeo, eu vou só compartilhar outra tela, que eu acho que daí sai o áudio do vídeo. Só um minutinho, vou tirar essa aqui. Eu vou compartilhar a próxima. Que é janela do aplicativo. Estou aqui. Essa aqui. Aqui vai começar a rodar. Para entender um pouco o contexto, nós estamos. Você está recebendo o áudio? Não vai o áudio. Mas então eu vou, já que está sem áudio, eu vou pegar só um ponto aqui dela. Então a gente está no meio da Amazônia, o jornalismo fala da parte de presença, como é que está, mas aqui está a região onde a gente está presente, né? A gente está presente aqui, a verde escuro, é uma área, 30% do território nacional, onde esses 30% desse território nacional, a gente tem 7,5 milhões de pessoas e tem vários equipamentos, né? Trata com mobilidade, motolink e tudo mais que a gente acaba trabalhando. Eu vou voltar para a minha apresentação, infelizmente não deu áudio. Apresentação, deixa eu descobrir. Passar a imagem. Sempre voltado no conteúdo, né? Uma afiliado Globo, a gente está sempre voltado na área de conteúdo, como produzir mais, né? A gente está a ideia de fazer micro-regiões. Eu falo tecnologia porque a Rede Amazônica vem investindo em tecnologia há um tempo, porque a gente vive na Amazônia, eu acho que a Amazônia sempre nos permite falar que a gente vive sempre numa pandemia, né? Como produzir remotamente, como produzir mais barato, com uma única pessoa, como fazer áudio imersivo com uma única pessoa, né? São coisas que a gente acaba tendo que fazer, né? Deixa eu voltar para cá. Aqui são as nossas exibidoras, a gente tem a geradora, que pega a população em Manaus, você tem em Porto Velho, são 13 geradoras na região como um todo, né? São 13 exibidoras, que a gente tem com total, algumas são micro-regiões, mas a tecnologia que a gente vem investindo vai nos permitir fazer algo mais, né? Aqui é só para ter uma ideia de escala, né, em termos de população, Manaus responde de 49,6% da população que a gente atinge. Aí aqui você pode ver que são as mini geradoras vinculadas com Manaus, né, e aqui você tem também todas essas mini geradoras que estão vinculadas em Porto Velho, que é o estado de Rondônia. O Acre tem uma mini geradora, Macapá não tem nenhuma, nem Boa Vista também, que é o estado de Roraima, e do Amapá não tem mini geradoras, né, que a gente fala. Então, a gente está preparando com a ideia de fazer um projeto chamado Centralcast, que é a gente centralizar a produção em Manaus, né? Isso facilitaria até na pandemia, isso veio agilizar você ter uma área central onde você consegue controlar melhor e ter todos os acessos que você acaba vindo, né? O projeto tecnológico que a gente está fazendo, a gente acabou mudando para IP, né? Eu estou um pouquinho rápido por causa do tempo, então a gente mudou toda a tecnologia em IP, a gente está fazendo a primeira emissora, acho que 100% virtualizada, uma cloud privada. Então, é um sistema totalmente numa nuvem privada da Cisco, né, rodando 100% IP, 100% virtualizado. E isso nos permitiu já estar preparado, acho que ninguém está preparado para uma pandemia, mas estar melhor preparado a enfrentar coisas novas, né. Porque a gente já estava trabalhando com a inserção da internet na nossa programação, como a pessoa entrar ao vivo, como a pessoa entrar com o celular, usando ali o Smart, usando Skype, usando qualquer outras coisas que você tiver, e utilizando serviços da internet, né? Então a gente acabou criando as micro-regiões, que eu vou falar um pouco mais na frente. Então a distribuição de satélite na Centralcast, sem distribuição, a gente está até com distribuição de satélite vindo já com uma rede MPLS. Então a gente já faz a Live News vindo pela MPLS, já vindo com uma conexão remota de IP, não trabalhando em cima dos satélites da Globo, tendo seus satélites da Intelsat, tendo o GS28, recebendo como buy, caso a internet caia, está uma região um pouco ruim, no Acre já caiu a internet porque um pica-pau comeu as fibras, né? Eu tinha a foto, perdi, mas é impressionante. O pica-pau comeu a caixinha de fibra, acabou a internet do Acre. Foi uma coisa assim impressionante que aconteceu por aqui. A nossa topologia de rede é importante falar, a gente está falando aqui com dois spine, né? E alguns lifts, conectado na Cisco Interfabric, encaixando aqui nos computadores da Cisco, né? Então, ele é IP. Aí eu já comecei, quem está acostumado a receber projetos de broadcast, vê SDI, vê matriz. Aqui a gente está falando de switchers, né, e roteadores, é isso que a gente acaba falando, e conexão de rede, né?
Aqui seria como é que funcionaria a nossa Centralcast, o layout. Você pode ver que tem um operador cortando 3 listas, né? Então isso diminui o número de operadores, continua um do lado do outro, mas aqui é 1,20 m de bancada, daria para você fazer uma alteração. Como a gente está montado hoje, é uma foto de como é que está na montagem, né? Aqui são as bancadas, as 2 salas do fundo, as televisões sempre a era permitindo aqui uma manutenção mais tranquila, que a gente está acabando de montar. Aqui como é que desenhamos cada estação, né? Quem está acostumado com uma estação, e aqui como é que a estação está ficando. Então, uma pessoa sentada aqui, ele controla todos esses monitores, onde ele vai ter playlist, entrada, saída, playout, tudo que ele tem que trabalhar aqui, e os monitoramentos que estão vindo. Isso acabou nos permitindo montar um sistema da Cisco, onde você tem 128 entradas SDI, convertendo para IP, então até o desenho técnico é totalmente diferente de um desenho técnico acostumado numa rede. Então a gente está falando de uma rede 100% IP dentro da emissora. A emissora tá completamente conectada. Deu replicar isso numa cloud pública, é muito tranquilo, é muito simples, só tem que ter conexão de internet, e isso cada ano que passa vai melhorando. Aqui nos permitiu criar as micro-regiões, que é isso que é o ponto, né? Como estar presente na população. Essa é a diferença que a gente tem que ter agora na produção de conteúdo, principalmente de jornalismo, era estar cada vez mais próximo do público, né? Se você pegar o estado de Rondônia como exemplo, o que acontece aqui em Vilhena talvez não interesse muito em Porto Velho, mas interessa muito para essa região próxima a Vilhena, né? A mesma coisa aqui em Ji-Paraná, Cacoal, mas imagina eu criar um afiliado, ou criar uma afiliação dessa metade aqui, é uma coisa muito cara, né? Você tem que criar estrutura, tem que ter gente. Então a gente acabou desenhando um sistema de cluster, onde eu tenho aqui Ji-Paraná, o sinal de Ji-Paraná, por estar centralizado em Manaus, eu consigo distribuir em todos esses municípios, e que é mais importante, se alguém conhece, a pessoa conhece Rondônia, tem uma BR que corta aqui, no estado, e o Ji-Paraná ele acaba sendo a cidade polo. Então o que acontece em Ji-Paraná é importante para essa região aqui, onde está presente ali na parte de Rondônia, e talvez não tenha a ver muito a ver com Porto Velho. Então a gente consegue estar mais próximo, mais local. Isso é simplesmente uma distribuição de sinal. Daí, como é que a gente pode melhorar isso, né? Então, a gente acabou criando aqui a mesma imagem, mas com cluster, né? Então, o sinal do satélite vem para esses municípios, simulando um cluster em Cacoal, né? A única coisa que mudou. Esse aqui seria o sistema, isso aqui são 2 racks, né? O frente e verso, que é frente e verso de um primeiro rack e frente e verso do segundo rack. Então, a gente está falando de 13 emissoras em 2 racks, né? 13 exibidores em 2 racks, isso diminui a intensidade de equipamentos, tudo totalmente virtualizado. É tudo servidor Cisco e Hyperflex, e aí começa a trabalhar sobre isso. A gente está trabalhando aqui em termos de só em números, né? Estamos 216 core físico, 3.8 TB de RAM, 120 TB de disco, então é uma estrutura um pouquinho grande para poder fazer toda essa montagem. Mas aí eu acabei trocando matrizes para uma estrutura totalmente IP, né? Uma estrutura totalmente, a gente está falando de trocar matrizes da Harris ou Blackmagic, o que é que seja, para HD, memória e processador. É isso que a gente fala aqui na rede amazônica agora. Então, eu não tenho que saber, eu quero mais com processador. Eu ponho uma Blade, põe processador. Eu quero mais memória, eu quero mais HD. Então, a gente muda um pouco e sai da interdependência das coisas, né? É um projeto de inovação, a gente está, acho que é 100%, né, que a gente está em cima de 100% virtualizado, então a gente, até a ideia de você ter principal e reserva, a gente está com 3 virtualização para 1, né, então tem 3 instâncias rodando para uma no ar, então a gente tem até uma segurança um pouco maior. Eu acho que exibe o hiperlocalismo perfeito, que a gente vai começar a ver agora, que começou a liberar a gente criar o Mojo, né, que é o tal do Mobile Journalism. Se vocês verem a imagem do fundo, é uma imagem da Elegato. Elegato é uma produto que faz produção para gamers, né? Então, o que a gente começou a pensar? Se o gamer joga o joguinho, faz no YouTube a transmissão ao vivo de horas, tem alguma coisa que eu consigo fazer também com isso, né? Então, a gente já começou a criar uma estrutura, que a gente fala da emissora de um homem só. Estou finalizando, rápido, aqui vai ser super rápido. Que é uma estrutura de um homem só, né? Então, a gente acabou criando no Mojo que um celular faz foto, o celular você edita texto, com o celular você consegue fazer vídeos, você consegue criar áudios, né? Você consegue também acessar todo o sistema de jornalismo, a pessoa não precisa vir para cá, ela pode pegar tudo isso através do celular, qual é a pauta do jornalismo. Você consegue ver mapas, você consegue fazer ao vivo e também fazer uma edição de vídeo agora pelo celular, né? Você consegue editar rapidamente um vídeo para jornalismo e trazer isso pronto para a gente. Eu até brinco com essa foto, né? A pessoa está aqui com várias câmeras aqui, né? Você pode ver que são só essa lente, o preço do meu carro.
ele está aqui com toda essa estrutura, uma pessoa que ela está fazendo no celular, está com o celular batendo foto aqui. Por quê? O celular, você consegue, a imagem pode até ser pior, que a gente fala, mas você consegue postar imediatamente no Instagram, faz uma live no Facebook, joga para o WhatsApp. Então, a ideia do celular junto à operação, que era uma coisa muito mal vista na época, antes de pandemia, isso é muito mais aceitável hoje em dia, né? Até você vê no Globoplay, tem produções feitas para o celular, que é aquele que o rapaz está preso no apartamento fazendo a vida dele na pandemia. E isso é tudo feito por celular. Você tem aqui a internet na TV, a gente acabou criando aqui um sistema de conferência. Em vez de a gente usar um aberto, a gente instalou o TrueConf na emissora, a gente tem uma TrueConf numa estrutura web, a gente passa para os convidados esse acesso, e eu tenho um controle a essa imagem do TrueConf, eu falo como é que vai estar essa imagem no ar. Aqui está um exemplo, né? Aqui sou eu, nesse lado é eu participando da conferência, essa imagem que vem do meu sistema, ele acaba indo no switcher, né? Então aqui é a switcher, a apresentadora, como se fosse uma câmera na conferência, e aqui estão todos os entrevistados. E o controle está no switcher, ele escolhe quem é a tela maior, quem é a tela menor, quem é que vai compartilhar a tela, quem vai abrir e fechar o áudio. Isso nos possibilitou utilizar serviços da internet dentro da emissora. Então, isso aqui é um serviço de conferência. Então, a gente faz entrevista no ar com 5, 6, eu posso botar 650 pessoas online. Nunca colocamos, mas 4, 5 já foram no ar, e a apresentadora faz parte de uma conferência. E é muito natural isso, né? Acontece muito naturalmente. E a parte do comercial, né? O que a gente fez para aumentar isso? A gente acabou introduzindo o tal do QR Code, que todo mundo já conhece, só que empoderando o cliente, né? Então, o cliente vai lá, ele já vendeu aquele produto do QR Code, ele entra no aplicativo, ele troca o QR Code e o grafismo troca automaticamente no ar, né? Então, assim, na próxima exibição daquele comercial, o QR Code que será exibido será diferente. Então, a gente está empoderando o cliente também de poder alterar esse QR Code e de poder fazer com que a sua programação ele consiga. Já vendi o notebook, agora eu estou colocando agora um celular. Eu mudo o QR Code, vai para o produto celular sem ter que pagar uma produtora, tirar o vídeo, mandar para a emissora, subir de novo isso, só porque ele tem que mudar um QR Code. E isso traz também essa ideia do QR Code, o celular na segunda mão, prevendo a TV do futuro, segunda tela, interatividade. Então, a gente acaba colocando o QR Code em tudo, até na matéria jornalística, para as pessoas começarem a vir. Então, isso que a pandemia trouxe aqui, eu vou parar de compartilhar minha tela, só finalizar aqui, ela trouxe para a rede amazônica essa velocidade, né, essa velocidade digital que eu falo. Então, a inovação acabou entrando, a gente tem jornalistas com celulares, tem com tudo isso, podendo fazer participações, né, isso é o mais legal. A gente consegue agora mandar um convite para uma pessoa no TrueConf e essa pessoa entrar no ar, bater um debate, coisa que você não imaginava no jornalismo atrás, a qualidade da imagem tendo vindo. Então é isso, Luciano, a gente está aberto para pergunta. Então vamos abrir para algumas perguntas, tá? E aí, vamos ver se nós temos perguntas aqui do pessoal que está nos assistindo. Gente, ninguém fez pergunta. Poxa, todo mundo já está sabendo o que fazer com audiovisual nessa época. Impressionante. Mas eu não sei, tá? Eu acho que essa contribuição ela está sendo bem interessante, bem importante, porque ela, de uma certa forma, a gente está agilizando um processo. Eu acho que o Eduardo me falou isso a semana passada, quando eu falei com ele, né? O Eduardo falou, aquelas coisas que a gente sabia que tinha que fazer lá na frente, né? E às vezes até procurava antecipar, mas não conseguia, agora elas estão vindo, elas chegaram aqui, elas já estão aqui. E aí eu não tenho opção, ou eu faço elas, ou eu estou fora. Eu estou fora do jogo, né? E eu acho isso uma coisa positiva, extremamente positiva, tá? Posso dizer daqui a 50 anos que me equivoquei, mas eu acho pouco provável que eu faça isso, tá? Mas eu acho que isso é uma transformação positiva, né, para todo o ecossistema, tá? E quando eu falo todo o ecossistema, não só aí da produção, mas até da criação, né? Esse ecossistema que está criando os conteúdos que vocês estão trabalhando. Eu tenho uma pergunta aqui da Patrícia Cardri.
ela quer saber se essas alterações na programação atual da TV, por conta das possibilidades exploradas durante a pandemia, ficarão permanentes. Fique à vontade, qualquer um. Eu vou falar um pouco sobre o jornalismo, né? No jornalismo, se você vai ver o jornal, você acaba verificando que você tem aqueles articulistas que vêm na emissora. Eu acredito que a partir de agora nenhum articulista vai querer se deslocar para ir à emissora para poder fazer uma entrevista, que ele pode fazer pelo Skype, ele pode fazer pelo Freeconf, que a gente utilizou, fazer remoto. Eu acho que tem algumas coisas que chegaram e vão ficar e não vão mudar, né? Não é por causa que a pandemia vai sair que a pessoa vai querer se deslocar do outro lado da cidade. Tudo bem, Manaus não é tão grande como São Paulo, grandes centros, mas também tem trânsito. Ele não vai querer sair e deslocar, sendo que ele pode fazer da casa dele, ele pode compartilhar a tela dele, ele pode trazer uma coisa muito mais rica, né? Então hoje aqui a gente tem o Oshiro, que fala sobre empreendedorismo, e ele entrevista a gente de Portugal. Ele entra ao vivo com a gente, com um cara de Portugal, numa conferência, conversando com a pessoa que está investindo, o amazonense que está em Portugal. Então, assim, isso nos possibilitou outras coisas que eu acho que isso não volta atrás. Ele não vai voltar para vir emissora para poder fazer uma participação. Eu concordo com o que o Eduardo está falando. Aí, olhando no ponto de vista de produção, como eu já citei na minha explanação, eu também acho que as emissoras, após pandemia, eles vão entender que, inclusive, o seu custo pode ser minimizado deixando pessoas em casa, trabalhando no home office, né? Porque se a gente parar para pensar, tem todo um custo, além do tempo do profissional de deslocamento, aí quando eu falo num grande centro como São Paulo, Rio de Janeiro, né, é caótico, literalmente, você pode levar 2 horas para atravessar de um bairro a outro, né, no trânsito. Então, eu não tenho dúvida que eu acho que tem essa questão do home office, que eu acho que veio para ficar, na verdade. O segundo ponto é amenizar custos internos das emissoras, deixando os seus profissionais nas suas casas, com uma estrutura mínima de trabalho, obviamente, as emissoras dando esse apoio de infra também, né? Que, no caso, a Globo já faz, como exemplo que eu falei aí do Bial e tantos outros produtos que eles já fazem, né? Eu sei que o SBT, a Record tem o mesmo pensamento nesse sentido, a Band, em geral, todas elas vão ter esse olhar. Então, eu acho que essas coisas dificilmente vão voltar atrás. Eu acho que esse é um olhar, no ponto de vista da produção, eu acho que isso vai ficar. Ok, a gente tem mais uma pergunta e encerra, tá? Essa pergunta é do Gabriel Felipe. Ele está perguntando qual a importância da difusão de conteúdo audiovisual regional, da região amazônica em específico, né? Qual a importância de difundir esse tipo de conteúdo? Aí você aproveita e fala um pouco de parceria que vocês têm com esse ecossistema. Acho que aqui a Rede Amazônica ela tem 2 papéis. Né? Um lógico, a gente é afiliado do Globo, a distribuição de conteúdo, só que na região amazônica a internet não é lá essas coisas. Né? Então a gente é a única fonte de entretenimento para muitos municípios. Né? A gente, com as outras TVs abertas. A TV aberta é uma importância muito grande aqui na região amazônica. E a Rede Amazônica ela tem uma missão muito, muito importante, que é você dar voz às pessoas que estão aqui. Né? E tem muita gente falando sobre a Amazônia, discutindo sobre a Amazônia, que nunca pisaram aqui. Né? Falam que é de bom, que é ruim, mas sem escutar as pessoas daqui. Então, na hora que você cria um hiperlocalismo no jornalismo, você dá voz a quem não tem ouvido para lugar nenhum. Né? Então, você vai lá em Ariquemes, você vai em Ji-Paraná, você vai em Cacoal, você vai aqui em Parintins, em Itacoatiara, você coloca essas pessoas no ar, elas falaram aquilo que ela precisa. Essa é a importância do regionalismo e do hiperlocalismo. O que as pessoas daqui estão sentindo? Que elas moram aqui. O que a gente vai fazer? As pessoas, até brinco que meu irmão mora na Alemanha, aí minha cunhada me liga e fala assim, vocês estão derrubando o ar. Eu falei, você sai do seu trabalho, entra na sua BMW, roda na sua Autobahn e vem falar sobre a Amazônia. Né? Aí você tem internet de 2 gigabit e você não quer deixar eu atravessar um cabo de internet no Rio para levar a internet de 1 megabit por segundo para poder uma região ter acesso ao mundo. Né? Então, eu acho que a gente tem que deixar as pessoas que moram aqui falar, essa é a grande função, a grande missão da Rede Amazônica, é dar voz para a região. Isso é importante, tá? Acho que é isso que é o caminho da radiodifusão numa região, um espaço do tamanho da Europa, onde você demora dias para chegar em um lugar, que é o tema da minha outra palestra que eu vou dar, o Futuro da TV, o que é dias, né? Você fala assim, eu quero chegar em Itacoatiara, alguns dias para chegar em Itacoatiara, para chegar em Cruzeiro do Sul, né? Se você pega aqui, eu quero ir em São Gabriel da Cachoeira, perto da Cabeça do Cachorro. Se você for de barco, são 4 dias subindo, 3 dias descendo. É uma coisa
É uma coisa em dias, né? E a pessoa é impressionante o que você faz aqui. Né? Eu só queria fazer um adendo nessa colocação do Eduardo, não especificamente da regionalização aí de Manaus, mas sim quando você fala da regionalização do sinal broadcast, né? O próprio Boni, que todo mundo sabe quem é essa figura emblemática na televisão brasileira, ele mesmo se posiciona dizendo que o futuro da TV aberta tem muito a ver com a regionalização, né? Ou seja, falar aquilo para que aquele povo tenha voz ativa naquele local, né? Então, eu acho que é um pouco mais até do que o Eduardo está falando, já toda essa importância que ele falou da região aí amazônica, mas eu acho que a gente tem que ampliar isso em rede nacional, ou seja, para as pequenas regiões do Brasil inteiro. Essa importância, na minha opinião, realmente é generalizada. Ok, então vamos encerrar. Só lembrando que o Eduardo ele continua nessa sala, porque às 15 horas ele tem uma outra atividade. Não é isso, Eduardo? Eu não sei se é a mesma sala, eu não sabia se era a mesma sala, eu ia perguntar agora. Bom, eu acho que sim, é nessa mesma sala. E poxa, agradecer a vocês, Maurício, Eduardo, que são pessoas que são muito antenadas, né, com a questão de onde viemos e para onde estamos caminhando agora, né, e onde vamos chegar. É importante ter essa visão do futuro no audiovisual. O audiovisual ele se estagnou durante um certo período, né, muito mais por um comodismo, um certo comodismo, né, mas as transformações estão cada vez mais rápidas, né, o mundo está radicalmente mudando, né, e a gente tem que estar preparado para se adaptar também rapidamente a essas mudanças. Obrigado a vocês, tá? E a gente vamos se encontrar, nem que seja virtualmente. Tem que ser virtual, vamos sim. Obrigado, pessoal. O pessoal da Campus aí, que colaborou aqui da equipe que colaborou para manter essa live nossa em pé. Obrigado. Obrigado. Após pandemia, vocês estão convidados a vir aqui ver o Centralcast, ver o que a gente está fazendo e comer um peixe aqui da região, que não tem lugar nenhum no mundo, né? Então, combinado, hein, Salu? Tá anotado aqui. Tá bom, pessoal. Prazer. Tudo de bom. Felicidade a todos. Tchau, Campuseiros. Tchau, Campuseiros. Tchau.